Muito tomara que seja a primeira de muitas outras palestras. De gênero, é muito importante que a gente tenha em mente que ela não se resume só à violência praticada contra as mulheres. Ela é muito importante, infelizmente muitas mulheres são agredidas, seja psicologicamente ou fisicamente, ou até mesmo mortas pelo simples fato de serem mulheres. Então a gente precisa sim falar sobre isso, né? E isso não toca só as mulheres, mas toca os homens, toca a sociedade como um todo. Mas a gente também tem que pensar que quando a gente fala em violência de gênero, engloba outros tipos de violência, né? Que não só a praticada contra as mulheres. Então a gente sabe, às vezes, contra pessoas gays, lésbicas, trans. Então tem todo um universo quando a gente pensa em questões de gênero, que é sempre importante a gente ter em mente isso, né? E uma questão interessante também de se pensar é que a violência não é só a violência física, não é só a agressão física, né? Então, muitas vezes até quando a gente pensa no contexto escolar, né? Vocês aí que estão na escola. Hoje em dia, já faz algum tempo, que qualquer coisa assim, é bullying. Isso é bullying, não é? A gente toda hora ficou ouvindo essa palavra. Foi lá e fez bullying com alguém, não sei o quê. E aí a gente ouve, às vezes, as pessoas mais velhas, né? Tipo eu, né, da minha faixa etária, falando assim, isso aí sempre teve, ninguém morreu por causa disso, de ficar, às vezes, recebendo piadinha na escola, etc e tal, né? Só que o bullying, essa palavrinha bullying, na verdade, ela acaba escondendo uma série de preconceitos, né? Por trás do bullying está inserido o quê? Muitas vezes homofobia, racismo, machismo, capacitismo, né? Preconceito com relação a pessoas que tenham deficiência, preconceito, às vezes, com relação a pessoas que venham de um outro território. Então, por exemplo, se a cidade é no meio urbano, preconceito com as pessoas que vêm do meio rural, com o sotaque da pessoa. Então, tudo isso, quando a gente usa essa palavrinha bullying, ela acaba, muitas vezes, ocultando uma série de outras violências e preconceitos que estão por trás disso, inclusive a violência de gênero. Ele vai buscando englobar outros grupos, né? E formando, assim, grupos de grandes parentes. E nesse universo todo a gente tem também distinções, né? Formas de distinções, que é o que a gente pode identificar como os canhangos de pé, que eles chamam de índio puro, os Fog-Xi, Fog é branco, né? E Xi é pequeno, então pequenos brancos, que eles classificam as pessoas que são canhang, mas que se comportam como brancos, as pessoas que são misturadas, que tem algum parente, né, que não seja canhang e também branco, né, e os brancos. E aí tem algumas outras classificações nativas de política aqui que eu vou mostrar mais adiante, né. Então, assim, aqui para mostrar um pouco, né, dessa divisão indígena no Brasil, segundo o censo, que já é um censo antigo, né, de 2010, vivem no Brasil 816 mil, né, pessoas. Certamente esse número ultrapassa 1 milhão hoje de pessoas, e 57,7% delas moram nas terras indígenas oficialmente reconhecidas. São 305 povos indígenas. Quando a gente fala, são 305 culturas diferentes, que índio não é uma coisa só, então são 305 povos indígenas reconhecidos, sendo aqueles que estão, né, em isolamento voluntário. A educação formal, consubstanciada nas escolas, assumiu um importante rol no interior dos interesses do Estado. Antes, como vimos, ela estava restrita a determinados grupos e ao espaço privado das casas e das instituições religiosas. Como elemento de hegemonização, a educação formal, em tese laica, passou a ocupar o espaço público, atrelada ao financiamento estatal. Desta forma, o ato de educar foi maximizado, transmutado
transmutado para a ideia de ensinar. De acordo com Blutot, essa noção esteve associada ao movimento de instruir alguém em arte, ciência ou qualquer coisa que ele ignora, ou mesmo de aprender à custa do próprio trabalho. As definições mais recentes seguiram alguns desses aspectos, somando-se sinônimos como, por exemplo, o de adestramento. Deve-se partir da premissa de que a Constituição do Estado Nacional esteve vinculada aos interesses das classes economicamente dominantes que comandavam o próprio Estado. Desta forma, o movimento de expansão dos centros educacionais atendeu aos interesses daqueles mesmos grupos, em um contexto em que se tornou cada vez mais necessária a uniformização dos códigos, através da alfabetização das massas, e a disposição de um códice mínimo necessário para a inclusão dos trabalhadores ao mercado de trabalho. As instituições educacionais, no contexto de afirmação do Estado Nacional, assumiram um papel não apenas reforçar a ideologia assumida pelo Estado, como também coadunou com os interesses econômicos necessários para sua própria consolidação e expansão. Passou-se a ensinar com o objetivo de hegemonizar uma classe social específica, através da instrução pública e da aplicação de conteúdos tecnicistas específicos para ela. Essa proposição distingue-se daquela constituída historicamente por outros grupos sociais, que defendem um processo de ensino e educação como forças motrizes para modificar justamente o quadro de submissão e hegemonização que passou a caracterizar as instituições de ensino desde sua origem. Neste caso, faz-se necessário traçar um limite entre o que se constituiu como a escola e a educação públicas, enquanto mecanismo de formatação e controle das massas, e a crítica a ela realizada, com o intuito de transformá-las em importantes ferramentas para problematizar não apenas a escola, mas a própria sociedade em suas distintas esferas. Na sala de aula, É neste sentido. há alguns materiais adaptados em braille, né, lá para a sala de aula, os cadernos da Kelly, né, que são todos em braille, né, impressos e com alto relevo, né, e depois eles são encadernados também, né, e a Kelly leva para casa e traz são os seus cadernos do dia a dia. Algumas adaptações dos mapas também que são realizados, gráficos, né, para as aulas de geografia, né, que as profs bidocentes adaptam. Algumas atividades também adaptadas da questão da artes, né, das aulas de artes. Algumas coisas aqui da tabela periódica, né, que o 9º ano está estudando, né, então nas aulas de ciências, então as profs bidocentes adaptaram também a atividade, né, a tabela periódica, né, então temos 2 modelos de tabela que a gente usa com as nossas 2 estudantes cegas também. Então algumas atividades aqui do AEE também, né, então um jogo de memória que foi confeccionado com as pecinhas em braille, né, e o portfólio da Kelly, né, onde a gente anexa todas as atividades que são realizadas, né. Os materiais em libras também, né, aqui apenas uma demonstração, né, de um joguinho de memória, né, adaptado em libras, né, com os sinais de libras e o português junto, né, e portfólio da nossa estudante Emily também, ali onde a gente anexa todas as atividades que a estudante vai realizando, né. Algumas atividades diversas, né, também, que também são utilizadas com as estudantes de surdas também, né, para auxiliar na questão do português, né, e com outros estudantes também, né. Aqui demonstração de um joguinho de tabuada, né, alguns trabalhos com cores, né, para alguns outros estudantes, né. E mais ou menos seriam isso, né? Então a gente conclui, né, dizendo que busca-se sempre diariamente uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças.